E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo bom, quanto tempo, hein? Muita coisa aconteceu desde o último vídeo até esse. Eu me casei, mudei de casa, saí da casa dos meus pais. Processo de mudança, de viagem, de casamento, de arrumar as coisas, de passar massa corrida, de arrumar encanamento entupido, mas nesse meio tempo eu tive bastante tempo para refletir sobre a minha vida e sobre a vida do ser humano como um todo. Eu arrumei também aqui uma companheira nova aqui, ó, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Bom, e nesse meio tempo, como eu estava dizendo, eu tive bastante tempo para refletir sobre a vida como um todo, né? E eu cheguei à conclusão de que nada faz sentido nesse mundo. Começa a perceber as coisas que é apresentado a você no seu dia a dia, né? Então, assim, dia após dia a gente abre as redes sociais, a gente abre a televisão, a gente liga a televisão e nós somos bombardeados com tudo que acontece nesse mundo, né? Notícias ruins, assassinatos, guerras, invasões de país contra país. Sabe, a gente abre as nossas redes sociais e a gente dá de cara com um mundo que tá podre, repleto de brigas pelas diferentes circunstâncias possíveis, brigas políticas, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, fofoca de famoso que terminou com outro famoso e muitas outras coisas mais que, se eu citar aqui, pelo menos o YouTube vai bloquear o alcance. E a gente se pergunta, no meio de tudo isso, no meio desse caos, no meio dessa guerra, no meio desse monte de informação que esse mundo podre joga até nós, a gente se pergunta, onde eu me encaixo em tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Sabe, pra onde que eu tô indo? Como isso me afeta? E sabe o que eu percebo? A verdade é que a gente tá cansado. Essa é a palavra real. A gente tá vivendo um constante cansaço nas nossas vidas. E eu não tô falando num cansaço assim físico, não é isso. Mas é um cansaço de que você não quer mais saber de nada. Se você pudesse, você entraria no seu quarto, nunca mais sairia de lá. Porque tudo que você vê, tudo que chega até você através do jornal, das notícias, das redes sociais, tudo te deixa pra baixo, tudo te empurra pra baixo. E te induz a ter uma vida repleta de raiva, repleta de rancor, repleta de ansiedade. Sabe, principalmente a minha geração dos anos 2000 ali pra frente, geração que é assolada pelo mal do século, que nem eles dizem, né? Ansiedade, depressão, transtornos mentais, e tudo isso é muito para nossa mente absorver e muito para nossa alma absorver também. 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O coração do homem, ele é programado, ele é voltado naturalmente para ele encontrar um propósito na vida, para ele encontrar algo que faça sentido, algo que seja palpável, para que ele viva de acordo com aquele propósito. Então a gente tem um buraco no nosso coração que não pode ser preenchido com dinheiro, com mulheres, com poder, com paixões e com todas as coisas que esse mundo oferece. O emprego dos sonhos, o cargo dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, né? Nada disso preenche esse vazio no nosso coração. Você busca esse sentido, você busca preencher esse vazio no seu coração, no mundo ao seu redor, do jeito que tá, só vai te trazer mais frustração, mais raiva, mais rancor, mais tristeza. Porque esse mundo, como João disse, ele jaz no maligno, ele é cheio de morte, ele é cheio de crueldade. Não pela criação de Deus em si, porque nada que Deus cria é feito pro mal. Mas só que o ser humano, depois do Éden, nem o próprio ser humano foi feito para maldade, mas depois da queda do Éden, o ser humano assume uma natureza pecaminosa, um instinto pecaminoso, um instinto maléfico, pervertendo todas as criações de Deus. Por exemplo, olha na televisão. Olha as notícias. As crianças que são feitas para felicidade, para brincar na rua, ter as suas primeiras experiências ali, a primeira experiência de cair de skate, de cair de bicicleta, para viver uma vida de pureza na infância, tendo suas vidas dilaceradas por abusadores. A fauna e a flora sendo queimadas, sendo extintas, os animais sendo maltratados pelas ambições humanas, como o ser humano se comporta um com o outro, racismo, preconceito, o preconceito em relação à origem da pessoa, à cor da pessoa, à etnia da pessoa, à cultura da pessoa, os debates políticos que são cheios de ódios, cheios de rancor, de ambos os lados, tanto esquerda quanto direita, dilacerando laços de família, laços de amizade em prol de uma ideologia, genocídios, assassinatos, pessoas passando fome na miséria, lutando para comer, para ter uma refeição digna que não venha do lixo. Em várias partes do mundo, o Evangelho de Cristo sendo motivo de censura, de perseguição. Jesus, em Mateus 24, eu vou ler aqui para você, ele fala assim, no versículo 12, ele fala, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E a gente está vivendo justamente nessa época, onde o amor de muitos já esfriou. Mas a questão é, por que eu estou falando isso para você?
É para te trazer uma palavra de peso? É para te trazer mais motivo para ficar um ser humano pesado, raivoso, rancoroso com tudo ao teu redor? Não. É para te dizer que diante a tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente tem um escape, a gente tem um descanso, a gente tem um único jeito, um único caminho de suportar não só a circunstância que a gente se encontra, mas a circunstância do mundo ao nosso redor. A gente tem um caminho para suportar as aflições, as tentações que passamos, as tribulações, os problemas. A gente tem um caminho para suportar as nossas aflições e ter alegria, e ser feliz, e ter uma vida de paz, uma vida leve. E essa chance está em Cristo. Esse caminho é Cristo. E Jesus fala em Mateus aqui no capítulo 11, no versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Pois é, esse propósito que a gente tanto busca, esse sentido que a gente tanto busca, essa paz que tanto buscamos, não está no mundo, não está na tua casa, não está quando você entra no quarto, não está quando você chega no trabalho, não está no teu dinheiro, não está no cargo que você tem. Está unicamente em Cristo, está unicamente em Jesus. Ele é o único que pode fazer com que a gente descanse. E todas essas coisas que a gente vê no mundo, toda essa maldade, Cristo venceu a maldade desse mundo. Cristo venceu a maldade desse mundo por nós e nos reconectou ao Pai através da obra do Calvário, ressuscitando no terceiro dia, vencendo a morte que deriva do pecado, vencendo a morte que nos rodeia, vencendo o inimigo, triunfando sobre o pecado e sobre a maldade do mundo, para que eu e você, que tanto buscamos a paz, possamos ver em Cristo e ter em Cristo paz, e também ter uma vida e vida em abundância. E Jesus diz para nós em João 16:33, diz que nesse mundo vós tereis aflições, contudo tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando a gente se pergunta para onde a gente vai, o nosso destino é para uma cidade onde as ruas são de ouro. Nesse mundo a gente está só de passagem, a gente está fazendo uma viagem aqui, mas a gente não é daqui, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Quando o embaixador está num outro país, ele não abre mão da sua nacionalidade. Ele só está naquele país para representar a sua nacionalidade. É a mesma coisa com a gente aqui. A gente está aqui, mas a nossa nacionalidade é na Nova Jerusalém, é no reino dos céus. Não tem sentido nenhum eu buscar ter sentido nesse mundo. Não tem sentido nenhum da minha parte, uma vez que eu vivo em Cristo, buscar algum sentido nas coisas que são me apresentadas em minha volta. Porque eu tô no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo. E nele eu encontro sentido, nele eu encontro propósito, nele eu encontro paz, nele eu encontro vida em abundância. Que Ele deu pra mim de graça, por amor, sem eu merecer, sem eu fazer nada. Você entende isso? Você entende que o único caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o único caminho que a gente vai encontrar paz, que a gente vai encontrar alegria, ânimo, vontade de viver, e a gente vai, parar de se importar com as coisas que são banais, que vão perecer nesse mundo, os bens materiais, as ambições do ser humano, as maldades que a gente vê, que a gente liga a televisão e fala, pô, cara, esse mundo tá podre. É nele, é em Jesus que a gente encontra a esperança para essa vida. Em 2 Coríntios, aqui no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis, elas são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então ele está falando, cara, tudo isso que eu estou vendo, tudo isso que está chegando até mim, eu não fixo meu olhar nessas coisas, eu fixo meu olhar naquilo que não se pode ver, porque aquilo que eu estou vendo, aquilo é transitório, aquilo é passageiro, vai perecer, mas aquilo que eu não estou vendo, isso é eterno. O reino dos céus, que eu ainda não estou vendo, mas que eu acredito por meio da fé, isso é eterno. A paz que Cristo me proporciona, isso é eterno. E é nisso que está o meu alvo. É nisso que os meus olhos estão fixados. É na obra de Cristo, é na cruz de Cristo. Não tem nada nesse mundo que possa tirar os meus olhos dele. E quando eu me firmo, quando eu estou firmado na rocha que é Cristo, na rocha que é a palavra de Cristo, não tem nenhuma tribulação, nenhuma tentação que tire a minha paz, que tire a minha alegria. O sentido na vida, o sentido para a nossa vida, ela não está nas perguntas da ciência. Ela não está nas inquietações da filosofia. Ela está unicamente em Cristo. Ela está unicamente nesse livro aqui. Ela está unicamente sobre o cara que é protagonista desse livro. Um tempo antes de eu me converter, há uns 5 anos atrás, eu chegava em casa,
vazio de propósito, vazio de sentido, acendia um incenso, ia pro meu quarto meditar, rezar um mantra budista, ia estudar sobre o hinduísmo depois, ia ler Nietzsche, ia ler Marx. Passei 3 anos estudando Darwin. Tudo isso para preencher um buraco que tinha no meu coração, que só foi preenchido mesmo, de fato, com a verdade do Evangelho. Que isso só me trouxe paz. Essa falta de sentido que eu tinha na minha vida só me gerava ansiedade, só me gerava dúvida, só me gerava uma vida pesada. Mas quando o Evangelho me acertou, tirando todas as minhas armaduras, tudo o que eu tinha de barreira contra Cristo, aí sim eu pude encontrar o sentido para minha vida. Aí sim eu pude encontrar um propósito, e um propósito palpável, um propósito que é real. Sabe, Apocalipse 21 diz, no versículo 4, que Ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro e não haverá mais tristeza, porque nós estaremos contemplando a face daquele que nos deu vida, daquele que nos deu a alegria, que nos deu a paz, que é Cristo. Sabe, então de fato nada faz sentido no mundo, mas a Bíblia nunca falou que faria sentido. Sabe, mas a Bíblia, ela fala que tudo isso é passageiro, mas graças ao Verbo que se fez carne, por amor a nós, por amor a mim e a você, que se entregou por nós naquela cruz, hoje nós temos um sentido eterno, um sentido real, verdadeiro. E através de Cristo nós encontramos esse sentido eterno em Deus. Então, brother, tudo que você está vendo é transitório, vai passar. Todo o regozijo que você está usufruindo nesse momento vai passar. Toda a tribulação que você está passando nesse momento vai passar. Não adianta você buscar sentido naquilo que você está vendo, mas quando você fixa os olhos naquilo que você não está vendo, que é eterno, que é Cristo, aí sim você preenche o buraco no seu coração. Tem uma frase que diz que o buraco do coração do homem é o tamanho exato de Deus. Nada na sua volta tem sentido, a não ser com Cristo, a não ser Jesus. Beleza? Então, Deus te abençoe, tamo junto, te vejo no próximo vídeo.